Stephanie está aí? O artigo sobre o efeito Prime? Oi, sim. Desculpa, agora que eu consegui escutar. Não, sem problemas. Sua câmera está funcionando, Stephanie? Ah, muito bem, estou te vendo. Tudo bem com você, né? Tudo bem com todos aí? Espero que estejam todos bem, né? Felipe está aí também. Agradeço aí aos professores que estão presentes, o professor Werner já cumprimentou, e a participação de todos também. Nós vamos seguir o protocolo, tá? Já são 10h10, é o horário que está combinado lá. Vamos seguir a sequência com a apresentação da Stephanie. É isso mesmo? Falei certo? Stenifer. Desculpe, Stenifer. Muito bem. E, na sequência, eu vou fazer algumas considerações, depois eu abro para o público, para a plateia, e depois a gente vai para o próximo artigo. Tudo bem? Aí são 15 minutos para você, 10 para mim, mais 5 para a plateia. Tudo bem? Fica à vontade aí, e se quiser compartilhar sua apresentação e já começar, o palco é seu. Vou compartilhando. Tá conseguindo ver? Estão todos conseguindo visualizar e me escutar bem? Sim, Stephanie. Sim. Obrigada. Bom dia a todos, né? Enorme satisfação cumprimentar todos aqui presentes. Eu me chamo Stênica das Neves de Freitas, eu sou graduada em Ciências Contábeis pela Universidade Federal Rural do Semiárido, e juntamente com a professora mestre Caritia Scarlatti, o professor Dr. Álvaro Fabiano e o professor mestre Alexandro Gonçalves, desenvolvemos essa pesquisa, né, o efeito Prime, na avaliação de fraudes contábeis, uma abordagem experimental com os discentes de ciências contábeis. E nos últimos anos, o crescimento de escândalos envolvendo as fraudes contábeis, ela vem ocupando espaço nas mídias do mundo inteiro, e esse tipo de comportamento é responsável por enormes prejuízos que trazem consequências não apenas no âmbito econômico, como também um impacto negativo para toda uma sociedade. De acordo com os dados divulgados pela ACFE, que é a maior organização antifraude do mundo, estima-se que em 2018 houve uma perda em torno de 5% do faturamento das empresas, o que corresponde a 4 trilhões de dólares. Como resultado, o comportamento ético ele acaba sendo objeto, né, de discussões em inúmeras pesquisas. Contudo, de acordo com Hardy 2001, a decisão ética ela não é simplesmente resultado da cognição moral do indivíduo, sendo fortemente influenciado também por fatores internos e externos. Com isso, tem o efeito Prime, né, que ele é o aprimoramento da capacidade de assinalar termos e objetos depois de uma recente experiência com estes, sem que os indivíduos eles tenham noção de sua existência. De acordo com o Barg 2006, a influência do Prime está relacionada à capacidade dele de influenciar as pessoas depois que ele tem uma recente experiência com certos estímulos, né, sem que ele tenha noção de sua existência. O efeito Prime está presente em diferentes áreas do conhecimento, envolvendo principalmente percepções e comportamentos, e na contabilidade não poderia ser diferente. Pode implicar, por exemplo, na avaliação de condutas antiéticas, no melhoramento das motivações intrínsecas dos auditores ao processarem informações complexas, e também na inserção de mecanismos inibidores do comportamento desonesto. Além dos direcionadores cognitivos, as pesquisas também têm apontado a influência, né, do gênero e também de outras variáveis na decisão ética dos indivíduos. Silva Freire e Silva, 2016, Grosch e Raul, 2017, e Field e Chuck, 2017, eles afirmaram que o gênero feminino ele tem que ter maior inclinação ética. E também o fato de ter cursado a disciplina ética e legislação profissional também teve impacto na conduta ética dos indivíduos. Diante disso, né, o objetivo geral da nossa pesquisa foi analisar a influência do Prime no julgamento de situações fraudulentas, sobre essas duas perspectivas, né, a questão do gênero e também o conhecimento prévio acerca da temática. Em relação aos aspectos metodológicos,
O procedimento trata-se de um estudo experimental, em que uma parte da amostra, que denominamos de grupo de teste, recebeu o incentivo do Prime por meio da pré-ativação textual, enquanto a outra parte da amostra, que denominamos de grupo de controle, ele não recebeu nenhum estímulo, né? Participaram da pesquisa 45 discentes do primeiro e do último período do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal Rural do Semiárido, em Mossoró, Rio Grande do Norte, sendo que desses, 2 respostas nós tivemos que descartar, porque estavam incompletas. O experimento ele foi realizado em janeiro de 2020, e para a coleta dos dados nós utilizamos um questionário, né, adaptado de Fajardo e Leão 2014, composto de 3 partes, onde primeiramente foi feita a identificação do perfil dos participantes. Na sequência, nós apresentamos uma notícia jornalística, que para o grupo de teste foi uma notícia recente sobre o envolvimento de uma empresa em escândalos de fraudes contábeis, sendo que nesse texto tinha expressões como perda, insolvência, fraudes, pirâmide financeira, e enquanto para o grupo de controle, nós apresentamos uma notícia neutra, né, sem nenhum envolvimento com a temática. Por fim, nós solicitamos aos participantes que avaliassem os 12 cenários de fraudes contábeis e de atitudes antiéticas, onde eles iriam atribuir notas de 0 a 5 para cada um dos cenários, levando em conta a gravidade da situação e também a penalidade que tal atitude merecia, né? Sendo 0 leve e 5 muito grave. Para análise dos dados, nós utilizamos estatística descritiva e também o teste de Tucker. Na análise dos resultados, foi feita primeiramente a identificação do perfil dos participantes. Das 43 respostas válidas, 26 foram do gênero masculino, 17 do gênero feminino, 27 respostas foram obtidas do primeiro período, do nono período foram obtidas 16 respostas, e a faixa etária predominante da amostra está entre 20 e 24 anos, né, com 20 respostas válidas. Também buscamos identificar o conhecimento dos estudantes acerca da temática, né, fraudes. 25 alunos, o que corresponde a 58% da amostra, disseram que não têm conhecimento ainda sobre a temática, porque são alunos do primeiro período, enquanto 18 alunos disseram que sim, já discutiram o assunto em sala de aula, principalmente nas disciplinas de auditoria 1, 2, perícia, e também na disciplina de ética também verificaram um pouco sobre as fraudes e comportamento ético, né, profissional. 51,16% dos alunos não exercem nenhuma atividade, remunerada ou não, e dos que exercem atividade remunerada, apenas 13,95% disseram que atuam na área contábil, sendo que as atividades desenvolvidas por eles são mais voltadas ao setor pessoal, fiscal, contábil e pesquisa. Não são nas áreas de auditoria ou perícia, né? Bem, esses foram os cenários que foram propostos nos experimentos. Na análise dos resultados, levando em consideração o conhecimento sobre a temática, nós fizemos as médias das respostas por grupo, né, para cada um dos cenários, o grupo de controle, para o grupo de teste. Também fizemos a significância da diferença das médias, o pessoal do primeiro período, do nono período, em relação à gravidade e também em relação à punição. Bem, analisando as respostas para os cenários, verificamos que tanto em relação à gravidade quanto em relação à punição, o grupo de teste foi quem apresentou as maiores médias às situações propostas se comparado com as respostas do grupo de controle. Ou seja, quando expostos ao Prime, né, os indivíduos eles foram mais severos em sua avaliação. Dessa forma, né, acredita-se que a motivação intrínseca ela pode ter contribuído para o melhoramento no processamento das informações e resultando, consequentemente, na qualidade do julgamento, conforme CADOS ISO 2019. Também verificamos que existe uma relação entre as notas que foram atribuídas à gravidade da situação e a punição merecida pelo infrator, uma vez que as penalidades consideradas mais graves foram atribuídas àquelas faltas consideradas, aliás, as penalidades mais rigorosas, né, foram atribuídas às penalidades consideradas mais graves, corroborando também com o experimento de Fajardo e Leão 2014, onde eles verificaram que há uma correlação positiva entre a gravidade e a punição. A maior pontuação foi atribuída ao Kaiser 12. Ele trata do recebimento de propina, né, para atestar que os relatórios fraudulentos, contábeis fraudulentos estão livres de distorções relevantes.
com a média geral superior a 4,5, enquanto a menor pontuação foi atribuída ao Kaiser 9, com a média geral em torno de 3, revelando que os discentes eles são mais brandos quando se trata apenas de distorção no aspecto qualitativo da informação. Esses resultados, né, eles indicam que o comportamento antiético ele é julgado com mais severidade quando expõe um ato ilegal do que quando expõe violações éticas, contribuindo assim com o estudo de Studney-Klein 2020. Sobre isso, o Mazar, 2008, ele destaca que os indivíduos eles estão mais frequentemente dispostos a cometerem leves indiscrições, né, que possam ser facilmente justificadas, do que cometer violações mais graves que possam acabar prejudicando o seu autoconceito moral. Os alunos concluintes do curso que afirmaram ter discutido o assunto em sala de aula, eles que obtiveram maiores notas, né, em relação aos alunos do iniciantes no curso, em 9 dos 12 cenários. No entanto, não foi observada em nenhum dos cenários apresentados significância estatística na diferença das médias das respostas entre os grupos participantes. Uma possível justificativa para isso é que, por estarem inseridos em um mesmo contexto social, esses indivíduos eles podem ter uma percepção semelhante sobre a desonestidade. Já na análise dos resultados, levando em conta o gênero dos participantes, também foi feita a mesma esquemática, né, da tabela anterior, atribuído notas aos cenários, e aí foi feita a média por grupo e a significância da diferença das médias, só que agora levando em consideração o gênero, né, masculino e feminino, em relação à gravidade e também em relação à punição. Então, verificamos que tanto em relação à gravidade também, como em relação à punição, no grupo do sexo masculino, né, o grupo de controle foi quem obteve as maiores médias. Ao contrário, no grupo do sexo feminino, foi o grupo de teste quem apresentou as maiores médias. Ou seja, quando expostos ao Prime, o sexo feminino ele se sobressai e apresenta as maiores médias em todos os 12 cenários propostos. O que sugere, né, que o sexo feminino eles podem possuir uma maior sensibilidade a esse efeito provocado pelo Prime. Quanto à gravidade, o experimento ele apresentou significância estatística em apenas 2 cenários, que foi no cenário 7, fingir não ver pequenas fraudes em um relatório financeiro a fim de evitar mais trabalho, e no cenário 9, que é deixar de corrigir um erro no lançamento de um evento que provoca apenas distorções qualitativas. Já em relação à punição, também apresentou significância estatística em apenas 2 cenários, que foi no cenário 8, emitir um relatório contábil com distorções relevantes acerca da situação patrimonial da empresa, a fim de auxiliá-la na captação do empréstimo, e também no cenário 10, que é aproveitar seu cargo e posição para subtrair numerários da empresa. Então, uma possível justificativa também para isso, a gente encontra no trabalho de Gino e Baterman, 2009, onde eles afirmaram que as pessoas, elas tendem a aceitar melhor atitudes desonestas quando elas são praticadas gradualmente, ao longo do tempo, e não assim de forma abrupta. Então, a forma como o experimento ele foi apresentado aos participantes, né, pode ter, sim, impactado a decisão deles de não aceitarem esse tipo de comportamento. Então, de forma geral, os participantes eles demonstraram, né, sensibilidade às situações de fraudes contábeis e de desvio ex, uma vez que atribuíram notas acima da média para todos os cenários. Também verificamos que a magnitude das consequências dos atos contábeis desonestos tem efeito na dimensão da intensidade moral dos alunos. E essa constatação é importante porque, à medida em que atos desonestos, né, considerados de pouca relevância, elas podem se tornar cada vez mais frequentes nas empresas, levando a longo prazo as pessoas a cometerem violações mais graves que antes eram consideradas inadmissíveis. A relação que existe entre a gravidade, né, e a proporcionalidade e a punição das ações nos leva a pensar que penas leves ou mesmo a impunidade pode levar as pessoas a cometerem atitudes desonestas, o que implica, né, a aplicação de sanções também como uma forma de inibir esse tipo de comportamento. O trabalho ele contribui para o processo de combate à fraude contábil, uma vez que foi identificado como é que esse tipo de comportamento ele se desenvolve ao longo do tempo e como as pessoas se comportam, né, diante de uma questão de fraude, e também da necessidade do aperfeiçoamento e da formação profissional, destacando a necessidade de profissionais especializados na detecção de fraude contábil, né, tendo em vista
os enormes prejuízos que esse comportamento ele provoca. Como limitação dessa pesquisa tem a restrição da amostra analisada, também dificuldade no controle do tempo de produção do Prime, que também pode ter influenciado, e como recomendações para futuras pesquisas, né, abranger um número maior de indivíduos, e também explorar outras formas pelos quais o Prime ele poderia influenciar no julgamento das pessoas. Aqui estão algumas das nossas referências e nossos contatos. Então é isso, muito obrigada. Muito obrigado, Caritza, Stenifer. Caritza é a outra coautora, né? Bom, aí pode tirar o compartilhamento aí para a gente bater um papo rapidinho. Então, parabéns aí para as autoras, para os autores. Eu gostei bastante do trabalho. As considerações que eu vou fazer aqui são todas reflexões para vocês pensarem, né? Mas eu acho que vocês se debruçaram sobre uma questão relevante, né? E que precisa ser enfrentada, e se desafiaram aí a utilizar um desenho experimental que é sempre muito complexo de se fazer, de se conduzir, quando se trata de ciências sociais aplicadas, né? E aí, só uma perguntinha, você é egressa da graduação, esse trabalho foi no TCC ou é do Foi. mestrado? É É fruto do do TCC. TCC da graduação. Entendi. Então, meus parabéns, principalmente sendo um TCC, é sempre mais desafiador ainda, por causa das limitações de formação e experiência que você ainda não tem. Bom, mas, então, considerem a minha fala aqui apenas como sugestões de melhoria ou pontos para reflexão, para que depois vocês consigam publicar o trabalho em um periódico e evoluir aí na contribuição. De modo geral, eu acho que é bom a gente sempre, quando submete para um congresso, a gente tem o componente tempo, né? E aí passa questões de português, de coerência e coesão, e aí eu acho que convém dar uma revisão geral com um revisor de português, que ele ajuda a gente a melhorar o texto, né, de modo geral. E aí eu vou falar de alguns pontos centrais aqui, não vou destacar todos, mas aí eu mando para você depois a lista de itens, mas eu vou falar daquilo que eu acho que é mais importante. E aí eu vou começar pela introdução. Quando eu leio uma introdução, eu quero ver ali qual que é o objetivo do trabalho, o que já se sabe sobre aquele assunto de uma forma sintética, ou quais as lacunas deixadas, e o que o trabalho vai fazer, como ele foi conduzido e quais as contribuições e implicações. Eu acho que você fez em parte, você cumpriu em parte esse objetivo de trazer o objetivo do trabalho, a lacuna e etc. Mas eu acho que faltou você vender um pouco mais o que esse trabalho avança em relação ao trabalho de base que você utilizou lá, que era do Fajardo e Leão. A gente sempre tem trabalhos de referência, né, que a gente usa para sustentar aquela discussão, mas a gente precisa deixar mais evidente. Tá, o que eu estou fazendo de diferente? Só a amostra é suficiente para isso? Principalmente, como você está falando de um experimento, em geral, quando a gente vai conduzir um experimento, a gente precisa controlar uma série de variáveis ou situações que, quando a gente conduz o experimento, a gente não consegue controlar todas, né? Então, isso são sempre limitações. E aí, dá uma olhada nessas limitações que não foram resolvidas nos experimentos anteriores. Isso talvez seja uma lacuna que precisa ser atacada, enfrentada, para que aqueles resultados eles tenham consistência. Porque, no final das contas, a gente está querendo ver algum tipo de causalidade, né? Senão a gente não precisaria de todo o esforço aí do experimento e da manipulação daquela variável que nos interessa para realizar a pesquisa. Então, eu acho que, de modo geral, eu acho que falta isso. Em especial, a apresentação do estado da arte de forma bem sintética lá na introdução e deixar claro, olha, eu avancei nesse aspecto, e não só a questão da amostra, que sugere uma evolução, mas, na verdade, pode ser uma limitação, inclusive, que é uma questão que eu acho que vocês precisam repensar
para na sequência, né? Porque como a amostra foi de estudantes, isso já é um questionamento. A gente pega, eu leio mais experimentos na área de auditoria, e eles usam muito estudantes de MBA, né, para fazer os experimentos. É uma proxy da amostra de interesse lá, ou do grupo de interesse, mas não garante que aqueles caras ali representem adequadamente a população que eu quero testar e analisar. No caso de vocês, eu acho que, e aí eu acho que a gente está começando a fazer mais experimentos aqui no Brasil, todos nós precisamos repensar, a gente não conduz um único experimento, a gente faz vários experimentos, faz manipulações diversas para a gente ver se aquele resultado que nós encontramos, ele vai persistir ou não, porque no final a gente quer ver causalidade. E aí, quando a gente consegue uma amostra restrita e a gente não explora essas possibilidades o máximo possível, o trabalho acaba se aproximando mais de um survey do que de um experimento propriamente dito, porque eu vou ter uma lista de itens e a manipulação da variável que interessa ela é muito restrita, e aí eu acabo não podendo fazer nenhum tipo de inferência que sugira causalidade, né? Então, e aí tem uma questão que eu queria perguntar. Quando vocês manipularam, você tem lá alunos que já tiveram disciplinas e entendem sobre o conceito de fraude, etc. e tal, e alunos que não tiveram, declararam não ter conhecimento disso. Mas todos esses dois grupos foram sujeitos à manipulação lá, à exposição do Prime e não exposição, ou só um que recebeu a exposição? Ambos receberam, né? Tanto o pessoal do primeiro como do último, eles receberam o texto com o Prime e sem o Prime. A gente queria ver Tá. também essa questão do conhecimento, se afetaria ou não. Então, eu posso não ter entendido no trabalho, tá? Eu li o trabalho todo, mas eu não explorar essas diferenças é que é o importante do seu trabalho, porque do jeito que está apresentado, apesar de você ter apresentado as tabelas lá, não ficou claro para mim que vocês fizeram essa manipulação dentro dos subgrupos. E aí, porque o que eu espero, o que a gente espera é que dentro desses subgrupos aí, do grupo de interesse e do grupo de controle, haja diferenças, né, no padrão de respostas em função da exposição ou não daquela variável que vocês manipularam. E aí é uma questão de dar uma olhada na literatura internacional e olhar como os autores apresentam os resultados, que é uma questão importante que eu iria falar aqui, e já estou adiantando. As tabelas estão muito extensas, né? A pergunta que vocês têm que fazer é o que é o mais importante aqui? Qual item que é o mais importante? E explorar esse item na hora de apresentar as tabelas, porque eu quero ver ali tabelas de contingência para os diversos grupos que foram testados lá e subgrupos e ver se tem diferença significativa naquilo com e sem manipulação. E aí, na hora que você apresenta aquela lista de itens lá, isso acaba confundindo o leitor, beleza? Porque no final das contas qual o item, qual case que vocês chamaram lá, que vai responder ao problema de pesquisa que vocês se propuseram. E aí os demais, eles podem ser testes adicionais ou experimentos adicionais, aí tem que ver como isso foi conduzido para falar se foi um experimento adicional mesmo ou não. Bom, eu acho que a revisão da literatura, vocês precisam dar uma olhada, mas no sentido de deixá-la mais coesa e desenvolvendo as hipóteses que vão sustentar o que vocês testaram no final, analisaram no final das contas. Porque um questionamento que eu fiz aqui, e aí já sobre os resultados, vocês colocaram lá os resultados por gênero e por conhecimento, né? Nível de conhecimento. Só que na revisão da literatura, vocês falaram sobre isso, mas de forma meio genérica, assim, e não construíram uma revisão da literatura que levasse a essas hipóteses. Por que eu vou esperar que haja diferença em relação ao gênero? Não pode ser só porque é o tema do momento e todo mundo quer enfiar gênero na pesquisa. Tem que ter uma lógica da gente esperar essa diferença, e essa lógica ela tem que vir da literatura anterior. Beleza? A mesma coisa para a questão do nível de conhecimento, que para mim intuitivamente aceitável, mas a literatura tem que levar a isso,
e as hipóteses de preferência serem declaradas lá, essas hipóteses de pesquisa que serão analisadas. Porque aí, quando eu chego no resultado, o que eu quero ver é, esses resultados, eles confirmam ou não as hipóteses que foram levantadas pelos autores. E aí eu consigo amarrar as coisas, e, obviamente, aquelas hipóteses têm que estar amarradas ao problema de pesquisa e o objetivo que foi proposto. Eu fiz aqui alguns apontamentos relacionados à metodologia, mas aí eu vou mandar no e-mail, mas basicamente é transparência. A gente precisa entender um experimento, principalmente, e quando você for mandar para o periódico, isso é muito importante, coloque o máximo de resultados e documentos sobre o protocolo de pesquisa, né, de condução dos experimentos, para que os avaliadores consigam entender como que vocês fizeram efetivamente, conduziram efetivamente o experimento, e se aqueles resultados ali, eles têm consistência. Mas uma questão, e aí depois eu acabei não apontando aqui, mas me veio à mente, vocês utilizaram literalmente um instrumento que foi usado lá pelo Fajardo e Leão? Acho que é isso mesmo. Então, ele foi adaptado, né? A gente utilizou a estrutura do experimento, mas os cenários a gente voltou mais para a questão da contabilidade, né? Tá. E se vocês fizeram pré-teste desse instrumento para ver como é que estavam as coisas? Então, assim, a minha pesquisa ela foi um pouco prejudicada devido à pandemia e a questão do prazo de entrega, como já foi o TCC, né? Eu tinha prazo para entrega. Uhum. E foi mesmo na época da pandemia e que suspenderam as aulas, então não teve como reaplicar, e a gente, inclusive, ia fazer vários outros testes, mas, devido a isso, a gente teve que aproveitar só mesmo a aplicação desse. Não, beleza. Acho que para o periódico vai precisar dar essa evoluída. Bom, questão de resultados, eu vou ser rápido aqui por causa do tempo. É o seguinte, basicamente o problema da Likert, na hora que a gente usa a média de Likert, a gente está fazendo uma ponderação arbitrária, porque os valores ali não têm significado de números, eles são categorias, né, que expressam nível de concordância ou não. E aí, uma saída que vocês podem usar é utilizar um ranking médio. Se vocês pegarem livros de análise multivariada, esse ranking médio vai estar lá, mas mesmo assim, não, reduz o problema, mas não soluciona definitivamente. E aí dá uma pensada nisso. Eu queria ver, e aí eu acabei já adiantando, eu queria ver as tabelas de contingências para ver as comparações entre os grupos, né? E os subgrupos que vocês analisaram. Isso é importante para a gente entender os resultados que vocês chegaram. E quando a gente faz qualquer teste de hipótese, precisa ficar evidente a significância estatística. E aí destaca o que tem ali nas tabelas e o que não tem, e qual que é o nível de significância que foi considerado ali, beleza? Para que o leitor já veja o que está dando diferença ali e o que não está, para que ele não tenha que ler todo o trabalho para poder entender. Na hora que eu bato o olho num gráfico, numa tabela ou coisa do tipo, quanto mais didático for, melhor para todo mundo, beleza? E lembrando que o avaliador ele vai ter mais tempo e rigor, da revista vai ter mais tempo e rigor para ler seu trabalho. Então, é preciso focar nisso, beleza? Mas, bom, como eu vou dar uns minutinhos aí para a plateia, me desculpe aí ter comido uns 2 minutinhos, mas se alguém quiser fazer alguma consideração, fica à vontade. Parabéns aí mais uma vez, e aí eu mando as considerações completas no e-mail de vocês, beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Fazer alguma consideração? Professor Wagner. Werner. Vamos lá, deixa eu tentar dar uma contribuição. Stennifer, eu não sei se vocês pensaram em fazer essa pesquisa com auditores via LinkedIn. Chegaram a pensar nessa perspectiva? Não, a gente não pensou sobre isso. Justamente a questão do tempo e a resposta, né? Que demora muito a receber a resposta de volta, o retorno. E aí a gente fez com um grupo que estava mais próximo da gente mesmo, que são os alunos. Tá. Era mais isso, né? De repente pode, agora com o tempo que você vai ter, né? Ou até como uma proposta para o mestrado, né? Eu sugiro tentar fazer isso. Parabéns, viu? O trabalho ficou bem legal mesmo, bem estruturado.
não poderia ser menos, né? Sendo apoiado pela professora Caritza, professor Álvaro, Obrigada. com certeza. Meus parabéns. Obrigada, Viu? professor. Obrigada. Parabéns aí. Bom, dando sequência aí, né, como a gente, se não tiver mais ninguém querendo falar nada, contribuir com o trabalho, eu vou encerrar a apresentação desse trabalho e vamos para o próximo, que é o do Felipe. E parabéns aí mais uma vez aos autores do trabalho, Stênifer. Oi, Felipe, fica à vontade aí. pronto. E antes, parabéns, Stênifer, pelo trabalho. Deixa eu tentar aqui reproduzir a tela. Foi? Tá vendo? Certinho, tá? Pronto. Deixa eu fechar aí. Pronto. Eu só estou Primeiro, vendo... Pode ir. O problema era meu aqui. Pode continuar, pronto. desculpa. Pronto. Primeiramente, bom dia. Eu me chamo Felipe Borges. Eu fiz esse trabalho com a professora Ivane Vieira e esse trabalho fala sobre o fenômeno da pejotização e leva o título de Recompensa ou Fraude, um olhar multiteórico sobre a pejotização. Antes da gente começar a falar da introdução desse trabalho, eu acho relevante falar um pouco sobre o que foi a pejotização. Ela começa a se falar mais frequentemente a partir de 2017, e é um novo mecanismo de contrato de trabalho que, para alguns estudiosos, é permissivo, para outros, é um ato fraudulento. Com isso, se lança o problema de pesquisa, que foi a pejotização pode ser considerada como fraude nas relações trabalhistas. O objetivo geral da pesquisa foi verificar se a pejotização pode ser identificada como artifício fraudulento e apoiado nas duas teorias. Eu quis utilizar uma teoria que fala sobre fraude e uma teoria das recompensas para identificar os sujeitos que não a identificavam quanto fraude, mas sim quanto benefício, uma possibilidade, e com isso se lança também a hipótese. A pejotização pode ser considerada como fraude a partir do triângulo de Creasy, mas os sujeitos não a enxergam caso as recompensas internas e externas excedam os seus valores morais. Até para essa apresentação, eu fiz um referencial teórico uma apresentação mais sucinta. E eu quis trazer um pouco sobre o que é a pejotização. Bem, a pejotização é uma possibilidade de contrato onde o trabalhador ele é contratado por uma empresa, mas para que esse contrato aconteça, essa empresa meio que exige ou obriga que o contador crie um CNPJ, abra um MEI, e com isso também, vale lembrar que, com ele abrindo esse MEI, é invalidado os requisitos da relação de emprego, que, mais precisamente, o requisito da pessoalidade já não existe, já não tem mais validade, pois o próprio requisito da pessoalidade fala que a pessoa física tem que ir ao estabelecimento, e aí entende-se também pessoa física quanto corpo e quanto CPF. Por que o nome pejotização? O nome pejotização, ele começou a se falar muito sobre, as pessoas começavam a brincar, criar PJ, 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 e aí criou esse neologismo de PJ, pejotização, desse ato de contrato entre empresas. Quando surgiu? Bem, dois marcos relevantes são de 2017. Primeiro, a Lei das Terceirizações, e segundo, a Reforma Trabalhista, que no seu artigo 442, ela permite uma brecha dando a entender que poderiam se existir contratos por trabalhadores autônomos. E aí essa brecha dá a possibilidade para que esses empreendedores, esses empregadores, contratem pessoas por meio de pessoa jurídica. Mas aí, quais são os problemas desse tipo de contrato? Bem, levando em conta que esse tipo de contrato exclui toda a relação de emprego, naturalmente essa pessoa não tem uma carteira assinada na CTPS, e ela também não tem direitos previdenciários trabalhistas, ela não tem direito à rescisão, não tem direito a salário mínimo, diretamente a férias, a adicionais, auxílios, licenças, sendo também um mecanismo que até eu falo um pouco, um mecanismo logicamente capitalista dessa sociedade que propaga novamente essa lógica do empregador ter todo o poder sobre o seu empregado. O porquê eu utilizei as duas teorias? Primeiro, o triângulo de Creasy.
Donald Crayson, ele, lá em 1910, se não me engano, ele cria uma teoria que diz que a partir de 3 vértices, 3 fatos, se encontra a fraude. A pressão que o sujeito pode ter devido à necessidade econômica ou de outras pessoas ou do próprio ambiente, a oportunidade, a possibilidade dele cometer essa fraude, o caminho para cometer, assim como tem a brecha na pejotização, e a racionalidade, o sujeito comete a fraude, mas ele não acredita que, digamos, ele tem uma alusão de que isso não é uma fraude, buscando justificativas. E o porquê utilizar a teoria de Dan Ariely, das recompensas internas e externas? Dan Ariely e Mazar falam que o indivíduo só será desonesto se seus benefícios internos e externos forem maiores que os seus custos. Então, levando em conta que sempre ele vai entender que o indivíduo só tomará determinada atitude desonesta se seus benefícios forem maiores, se ele tiver mais benefícios sendo desonesto do que sendo honesto, ou do que sendo punido. E aí ele divide, os benefícios podem ser internos ou externos. Ele pode ter benefícios em recompensas internas, que são recompensas propriamente do seu eu, do seu próprio autoconceito de si, e que o seu próprio sujeito, ele novamente, igual à racionalidade, ele se incentiva a lucrar e não acredita que está fraudando. E as externas são recompensas que estão paralelas a indicações de sujeitos, de pessoas, e o próprio ambiente que institucionaliza essas recompensas, a partir também de fatos financeiros ou até valores intrínsecos das próprias pessoas. A metodologia. Essa metodologia foi qualitativa. Ela teve como técnica os questionários semi-estruturados. Dentre destes, 14 eram questionários diretos e 3 eram questionários abertos. O período foi de um mês, foi de 14 de dezembro até 14 de janeiro. A amostra foi não probabilística, porque a intenção dessa pesquisa era constatar mais o fenômeno da pejotização, não necessariamente em que região ele se propagava. Aí, a respondente de distintos locais do Brasil, vindo desde Minas, desde Goiás até Sergipe, Bahia. O questionário, a gente dividiu o questionário em 3 pontos. Primeiro, identificou os respondentes. Depois, caracterizou a relação de emprego pelos 5 requisitos de relação de emprego. Caracterizada essa relação, havia uma separação agora dos sujeitos que se identificavam, que preenchiam os requisitos da pejotização. E aí, as questões seguintes eram relacionar essa pejotização com as 2 teorias, tanto o triângulo de Crayson quanto as recompensas internas e externas. A aplicação foi online, foi enviado para 465 sujeitos e teve um retorno de 45 participantes. O tratamento dos dados. Foi utilizada a análise de conteúdo para tratar os dados, e dessa análise seguiu todos os requisitos. Categorizou-se alguns pontos encontrados na pesquisa, fez uma pré-análise, explorou o material e, por fim, tratou os resultados a partir dessas categorias e de uma análise também, além de tudo, com 2 grupos, que a gente vai falar agora. No primeiro bloco que eu falei agora, quais foram os resultados? Que é o da identificação desses sujeitos. A faixa etária desses sujeitos variava entre 20 e 58 anos. O gênero, a maioria foi de gênero masculino, 71% eram homens que responderam essa pesquisa. A regionalidade. Para essa pesquisa, houveram pessoas de distintas regiões. Aqui na Bahia, eu sou baiano, aqui na Bahia, Vitória da Conquista, na Cidade da Professora, e na Goiânia, Rio Verde, cidades até mais longínquas, mais distantes, tipo Minas, São Paulo, tiveram N respondentes, mas a maioria foi de Goiânia, Aracaju e Rio Verde. A área de formação desses sujeitos. A maior parte dos que responderam tinha um ensino superior completo e a maioria era da área contábil. Indo para o segundo bloco, caracterizando a relação de emprego. A gente pode observar até por essa tabela, para essa figura, que esse segundo bloco há uma sequência muito similar dos resultados, e que a maioria preenchia os requisitos, tanto eram habituais ao trabalho, iam recorrentemente, o trabalho era oneroso, era subordinado e ia pessoalmente, pessoa física. Mas na pessoa física haviam 2 questões.
uma questão era, você vai pessoalmente ao seu trabalho, e a outra era, esse modo de contrato é feito por assinatura do CPF ou por a criação do MEI. E aí, nesse último requisito, é feita a separação dos sujeitos. A partir daí, a gente consegue até fazer o filtro de retirar alguns que realmente não eram pejotizados, que não se enquadravam no fenômeno, e deixar apenas os que realmente, além de preencherem os requisitos da relação de emprego, preencherem a pessoalidade, o contrato era feito e celebrado por meio de uma pessoa jurídica, de um MEI, ou que seja. E desses, 75% dos respondentes diretamente preencheram os requisitos e foram utilizados para análise. Os outros podendo figurar em distintas formas de contrato, desde contrato de trabalho temporário, desde contrato de trabalho eventual, entre outros. Indo agora para relacionar o fenômeno com as teorias, a gente separou assim alguns pontos, e que é bem interessante que, além das respostas, existem linhas e detalhes que a gente consegue enxergar. Na pressão, no tópico da pressão, a gente percebe que muitos foram contratados como PJ de livre e espontânea vontade, mas também é interessante falar que a própria pejotização ela já está tão enraizada e culturalizada que pode ser que para muitos também esse modo de contrato por PJ já é natural e não tem mais essa obrigatoriedade, essa orientação. Quando se falou de opção ou oportunidade, o que eles queriam ser contratados eles foram por opção ou por oportunidade. A maioria foi por oportunidade, a maioria identificou que o contrato, muitas empresas contratam por PJ, já tem essa narrativa de contratar somente por PJ, e aí também preencheu o requisito da oportunidade. Racionalidade. Teve um fator positivo, ou seja, você acredita que esse modo de contrato por pessoa jurídica é positivo? A maioria diz que sim. Aí já vem uma parte dizendo que não, ou talvez. E no requisito da racionalidade com o fator da legalidade, se acredita que esse contrato é legal e ilegal, a gente começa a separar os grupos e a categorizar eles. Havia um grupo que identificava a pejotização quanto ilegal, e aí tinham categorias que eles discriminavam, e havia um grupo que identificava a pejotização quanto legal e achava positivo esse modo de contrato. A gente observa aqui, como eu falei, dois grupos. Um era racional, ele acreditava que a pejotização era um modo legal de contrato, e para estes, as categorias que eles criaram e que eles estabeleceram, sempre nas suas falas, eram de flexibilidade, liberdade, maior rentabilidade, falando que esse modo de contrato é um novo mecanismo, benefício para eles, e que ser pejotizado para eles era mais atraente e não reduzia os seus valores morais, ou seja, as recompensas eram maiores do que o ato fraudulento. Já eu botei até conscientes aqui, no texto não, mas aqui eu botei conscientes só para fazer um link rápido, que eram sujeitos que enxergavam sim a pejotização como fraude, e nas categorias das falas dele percebia uma frequente sequência de falas. Eles entendiam ela como uma precariedade, fraude, sonegação fiscal e exclusão dos direitos trabalhistas. Aí separou-se as recompensas internas e externas. Para as recompensas que eles retrataram aqui, não houveram diretamente recompensas internas. Muitos falaram de ausência de recompensas e que aí poderia se conectar como recompensas internas, com valores internos, mas diretamente não houve ninguém que, nas suas falas, eu consegui identificar uma recompensa interna. Mas as recompensas foram externas financeiras e externas não financeiras. Percebe-se que os empregadores contratavam sujeitos assim, pejotizados, e nesse modo de contrato havia uma sedução, dizendo que você poderia ganhar um plano de saúde, o seu salário era maior, o vale-transporte, e até esse é recorrente, que reduzia-se a carga tributária deles, e aí, consequentemente, o salário deles ia aumentar, ou seja, vocês não vão pagar impostos, não vão pagar impostos, tributos, mas seu salário vai aumentar. Outros eram as recompensas externas não financeiras.
E aí essas eram liberdade, flexibilidade, seguridade, autonomia, maior lucratividade, possibilidade de expansão. Eles acreditavam que, além dessas recompensas, existiam recompensas do próprio ambiente. O ambiente permitia que esse modo de contrato desse mais amplitude para eles, desse mais liberdade para que eles conseguissem deter ou ter determinadas novas possibilidades de trabalho. Contribuições desse trabalho. Esse trabalho a gente consegue identificar que sim, a pejotização foi validada como fraude, os 3 requisitos são preenchidos, os empregados foram obrigatoriamente pressionados pelo empregador a ser pejotizado como uma forma até de empregabilidade, de ascensão ao trabalho, a oportunidade do próprio empregador de sonegar tributos e racionalidade. Esses sujeitos que eu comentei que eles são racionais da pejotização, eles criam um autoconceito e eles acreditam realmente que a pejotização não é uma ilicitude e que é mais benéfico financeiramente ou não financeiro partilhar desse modo de contrato. As recompensas, a pejotização como recompensa, a gente identifica que esses sujeitos, eles sempre falaram de aumento de renda, flexibilidade, liberdade, para estimar que a maximização dos seus interesses particulares fosse mais relevante do que seus valores morais, de modo que essas recompensas, tanto internas quanto externas, favoreceram o autoconceito do sujeito e que era ilusório a continuar detendo essas práticas fraudulentas. Como contribuições, eu falo aqui que a hipótese lá que a gente falou no início, ela sim deve ser aceita, e a pejotização, ela é uma fraude a partir do triângulo de Kreisky, como falei agora, ela preenche os três vértices do triângulo, mas os sujeitos não a enxergam caso as recompensas internas e externas excedam seus valores morais. Como a gente falou agora, há essa separação de grupos de sujeito, e uma parte não a enxerga quanto fraude, porque há recompensas, tanto financeiras quanto não financeiras, para que ele não enxergue quanto fraude. Já a outra parte a enxerga sim quanto fraude, e aí as categorias são até diferentes. Fala de precariedade, fala de exclusão dos direitos trabalhistas, entre outros. Rapidamente, as limitações do estudo foi... Um dos pontos relevantes é que foi um estudo empírico e há pouca, eu não encontrei nenhum, mas não vou dizer que não tem, mas há pouco debate empiricamente sobre a pejotização ainda, e é um pouco mais limitante para encontrar dados que auxiliassem até na composição do referencial teórico. Sugestão para pesquisa futura, eu até menciono brevemente, dou esse tom de utilizar de pesquisas mais críticas, marxistas, para falar da pejotização como um modo de precarização dos próprios sujeitos que são colocados nesses postos de trabalho. Aqui vem o contato meu e da professora Ivone, e aqui deixo o meu muito obrigado. Bom, parabéns, Felipe. Obrigado aí pela apresentação. Se quiser tirar o compartilhamento. Espera aí. Lá embaixo, lá, share screen. Só stop share screen. É que eu não estou achando bem esse mesmo. É lá embaixo. Achei. Desculpa. Isso. Bom, parabéns aí, Felipe, a professora Ivone, pelo trabalho. Não é o tipo de trabalho que eu tenho o hábito de acompanhar. Eu acho que vocês entraram num debate que justifica, inclusive, vocês não encontrarem literatura na contabilidade ou até na administração sobre, né? Mas, assim, eu vou fazer algumas considerações, e aí, óbvio, boa parte delas tem a ver com o meu posicionamento epistemológico, ontológico, e aí eu acho que cabe essa reflexão. Eu sempre coloco, eu faço para pessoas com outras perspectivas lerem e me falar o que eles estão pensando. E aí, assim, a primeira coisa que me chamou atenção no seu trabalho é que ele tem um tom assim muito, eu estou de um lado, né? Estou defendendo um lado. E aí, assim, aí é a minha visão, tá? A gente não, enquanto pesquisador, a gente não deve entrar nessa vibe de assumir uma posição
ao longo da condução da pesquisa, porque senão a gente fica tipo esse povo aí que é contra e é a favor a cloroquina. Quem é contra vai arrumar pesquisa que sustenta que o negócio não funciona, e quem é a favor, o contrário, né? E nenhum dos dois podem afirmar que funciona ou não funciona. A gente não tem evidência suficiente. E aí, o seu trabalho está meio nessa vibe. Você está assumindo um posicionamento de que essa relação contratual que está formalizada na lei, ela é uma fraude, e você chega a confirmar uma hipótese de que é fraude. Só que, assim, não dá para confirmar a hipótese do jeito que as coisas foram feitas, porque é preciso você ter um desenho mais, como é que eu vou te dizer, mais sofisticado para você fazer uma afirmação dessa natureza. Então, por exemplo, quando eu comecei a ler seu trabalho, que ele falou que era um trabalho qualitativo, eu esperava ver mais a visão dos respondentes e não estatísticas descritivas, né? Eu queria ver o que esses caras falaram do ponto de vista da sua percepção acerca dessa relação contratual, porque é estranho a gente ver uma permissão legal para se fazer algo, então as pessoas podem firmar aquele contrato, e eu estou assumindo que aquilo ali é uma fraude. Né? E por que você não viu essa discussão da contabilidade? Porque não é um tema de importância da contabilidade, não nessa perspectiva, pelo menos até então. Então, sempre quando a gente não vê algo sendo pesquisado, tem algum problema ali. Ou aquilo simplesmente não é de interesse dos pesquisadores da área, ou você não vai conseguir coletar dados e evidências para você falar que é ou não é alguma coisa. E aí vai ficar sempre no mundo das ideias. Veja que a literatura que você usou lá no referencial teórico é uma literatura da sociologia e de pesquisadores que falam de sindicalismo, que nitidamente é uma literatura que assume um lado. E aí isso é um problema, porque a riqueza desse tipo de debate, que é uma mudança legislativa, primeiro, existiam argumentos de que isso vai ser positivo para a economia e etc. e tal. Primeira coisa, melhorou do ponto de vista econômico? Eu não sei, eu preciso olhar para dados. Segunda coisa, as pessoas que aceitaram, né, aceitaram esse contrato, elas se veem prejudicadas efetivamente e fraudadas, né? Porque para existir fraude tem que ter o fraudador e o fraudado. Então, isso aí, todas essas questões precisam ficar mais claras, assim, se vocês estiverem pensando em uma publicação subsequente. Em termos de instrumento, eu acho que não ficou claro para mim na leitura como que vocês construíram o instrumento, se vocês validaram, se vocês fizeram pré-teste, validaram esse instrumento, né? Do ponto de vista da amostra, qual era o nível, qual era o cargo que esses caras assumiam nessas empresas? Eram cargos operacionais, gerenciais? Você tem essa noção no seu instrumento que coletou esse dado? Pronto. Era bem variável, sabe, professor Wagner? Era bem, tipo, haviam pessoas, a maioria era de nível superior, mas tinha muitas pessoas que eram... Não é nível superior, é a função que eles exerciam. Sim, isso mesmo, eram cargos superiores, era gerente, era cargo de gestão mesmo, e haviam pessoas que eram, não estou inferiorizando, mas atendentes de caixa, supermercado, atendente de supermercado, funcionário de área de saúde. Também tinha uma galera da saúde, que também vinha, tinha a galera da contabilidade também, que aí vinha nessa parte da gerência. Então, era bem misto, mas a maioria eram cargos mais altos, podemos dizer, comparado a que tinham pessoas de cargos menores. Entendi. Bom, e aí é uma sugestão, né? Se você olhar a jurisprudência sobre esses processos trabalhistas que pediam vínculo empregatício nessas relações contratuais após a mudança da lei, você vai ver que a maioria esmagadora não existe mudança do ponto de vista do judiciário. Os juízes vão lá, cara, se tem os elementos que caracterizam o vínculo empregatício, esquece, se foi contratado como PJ ou não, está errado. Se foi contratado como PJ, está errado.
assina a carteira do cara, paga as verbas trabalhistas e segue a vida. Não mudou isso para o judiciário, porque para o judiciário o que vale é o que aconteceu de fato. Sim. É óbvio que houve, e aí eu concordo com você, que há de se presumir que quem detém o capital tenha mais poder, né? Isso aí é óbvio, e certamente deve ter havido pressão da indústria como um todo, porque é uma prática que já acontecia, né, em níveis gerenciais e de diretoria. Em níveis operacionais, não. Mas eu acho que, pelo menos no curto prazo, o que o judiciário está sinalizando, cara, mudou lá o texto da lei, mas é para casos bem específicos em que o cara que aceitou o contrato e a relação que foi estabelecida não caracteriza o vínculo empregatício, isso aí vai proteger o empresário para esses casos. O resto, que houver habitualidade e aquelas outras características que caracterizam o vínculo empregatício, esquece. Se você contratou o cara por PJ, não interessa, ele está lá todo dia, ele é subordinado, recebe salário, e ele que executa a tarefa, né? Ele não tem independência nessa relação contratual. Isso é vínculo empregatício. E o que eu estou querendo dizer? Para que vocês não percam essa imparcialidade, é preciso trazer essas evidências. Sim. Olha, existe toda uma discussão sobre sobre uma possível simulação, né, que aí caracterizaria uma fraude intencional, né? Mas, do ponto de vista prático, tem acontecido isso, isso e isso. Você juntaria a percepção de quem tem esse tipo de contrato ou não, e olhando para os níveis, mas também olhar para o que tem acontecido do ponto de vista do judiciário, que é quem vai fazer a lei funcionar no final das contas. Então, assim, eu acho que vocês se debruçaram sobre um tema interessante, importante, mas a perspectiva ela precisa ser um pouco, precisa evoluir um pouco, principalmente para não ficar parecendo que vocês estão aqui só defendendo um lado. E, assim, na literatura, especificamente, vocês precisam trazer os contrapontos, e não apenas aqueles caras que vão só confirmando o discurso. E aí, ainda que você trouxe um ou outro, precisa ficar mais evidente quem é contra, quais os argumentos. Por que justifica fazer essa alteração na lei? O que está por trás disso? E aí, eu acho que você equilibra melhor o debate e, na hora de discutir, você não vai ficar parecendo, olha, eu estou desse lado. Eu até tentei, assumo, porque, na verdade, meu lado é bem transparente até qual o lado que eu tomo, e era desse lado que eu estava, mas eu disse, eu não vou tomar esse lado como um todo. Eu tentei me equilibrar, sabe? Mas, naturalmente, tipo, como eu tenho um lado óbvio, eu acredito que ela é uma fraude, eu tenho até por outros requisitos, eu acredito nisso. Então, eu tenho um lado lógico. Aí é mais difícil, eu acredito, quanto pesquisador, é mais difícil de ponderar. É algo mais difícil para mim ponderar. Eu sei que é o correto, é o justo, porque é fazer pesquisa. Fazer pesquisa é isso. Você não pode entrar na pesquisa já com a resposta. Mas ainda foi um pouco complexo, levando em conta o que eu creio também. E outra coisa relevante para falar, que eu lembro, o que eu falei até das contribuições futuras, é que há alguns dados que mostram que esse próprio fenômeno ele não é tão benéfico para o governo, pois o governo ganharia bem mais com o ato, com a contratação de tributos previdenciários, mas aí vem só essa contribuição para se falar. É outro ponto a se pensar futuramente. Eu acho que tem que olhar para dados. A gente não tem dados econômicos suficientes para fazer essa afirmação, mas se o governo abriu mão, certamente ele tem uma expectativa de, no mínimo, manter as coisas bem próximas, porque tem a questão social por trás aí, e o discurso é de estímulo ao emprego e redução de alguns problemas de litígio trabalhista que tinham anteriormente. Bom, o tempo está curto aqui, mas eu vou dar uns minutinhos aí para quem quiser falar. A gente tem 2 minutinhos. Me desculpem aí. Então, vou ser bem rápido, hein, professor Wagner? Satisfação te ver aqui. Igualmente, Ô, Felipe, parabéns pela coragem, viu, cara? Você abordou uma perspectiva teórica que não está alinhada com a nossa epistemologia, né? Mas você foi corajoso e trouxe esse debate.
o que eu acho legal é você fazer o caminho contrário também. Leva o seu trabalho para o pessoal da teoria crítica, para você tentar validar o seu estudo lá. Entendeu? Aí vai ficar muito legal, porque todo o seu posicionamento é perfeito do ponto de vista da teoria crítica. Você assume um lado, você quer gerar a emancipação em quem lê seu paper. Tá tudo perfeito. Só que não é para os caras de finanças, né? Então a gente fica doido quando vê uma coisa dessa. Mas é legal. E parabéns, viu? Parabéns pela coragem e pelo paper, para você e para a professora também. Valeu. Alexandre, obrigado. Eu pensei nisso, eu já penso nisso. Eu e a professora Ivana, a gente já pensa nisso. E obrigado só. Já é uma provocação futura de começar a falar disso, porque eu gosto de falar de questões trabalhistas. Mas eu gostaria... Eu sou a professora Nalba, eu gostaria só de fazer uma contribuição para o seu trabalho. Também gostei da discussão, mas talvez seja interessante, porque o modelo que você usa, que é o triângulo da fraude, ele discute, ele é um modelo antigo, muito usado, né? Já existem, inclusive, outras evoluções dele, mas ele é usado mais para identificar o ato de fraude. Eu sinto mais que talvez você tenha que começar desde o início, definir o que é fraude. Você está partindo da premissa de que isso é fraude, mas para os olhos da legislação, para a abordagem da legislação, ela é fraude? Para a abordagem da teoria que é utilizada, né, é fraude? Para a norma, porque a gente usa muito a norma, existe norma da auditoria que define o que é fraude, distingue o que é fraude de erro. Então, talvez seja mais interessante para que você reveja seu trabalho, ver essa perspectiva. Sim. Mas eu gostei muito do seu trabalho. Obrigada. Obrigado, professora Nálvia. Obrigado mesmo. Eu vou rever, vou começar a observar esse ponto. É bem do meio do caminho, dessa posição. Acho que foi bem no posicionamento, e aí acho que caminha melhor. Sim, isso é uma questão que eu coloquei aqui nos apontamentos. Depois você me manda o e-mail que eu te mando a todos os itens que eu apontei. Mas parabéns aí. A sugestão do professor Alexandre eu acho que é perfeita e vai te ajudar bastante. Da professora Nálbia também, que foi um apontamento que eu fiz. É preciso que isso fique claro. Mas o nosso tempo está curto aqui. Obrigado a todos. Obrigado, gente vai encerrar aqui a sessão. Sucesso aí, Felipe. Obrigadão, um abraço. Obrigado, um abraço. Um abraço a todos aí. Prazer em revê-los.